Fala pessoal, bem-vindos de volta a mais uma aula de ciência dos materiais. Eu sou o Renato, sou professor da área mecânica do Instituto Federal de São Paulo, no campus de Hortolândia, aqui pertinho de Campinas. E vocês estão aqui na página da fabricação mecânica, onde eu e também outros docentes colocamos conteúdos aí a esse universo da mecânica, tá? Envolvendo materiais, metalurgia, projetos, enfim, CNC, bastante coisa legal aqui já no canal. Então já deixo um convite aí para vocês se inscreverem aqui no nosso canal. E também aí para quem já conhece os conteúdos, né, já sabe aí da qualidade dos conteúdos que temos colocado, disponibilizado, para deixar um like aí ao começo desse vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula número 8 sobre ciência dos materiais. Então para quem não viu ainda os outros conteúdos referentes à ciência dos materiais, pode voltar um pouquinho aqui na playlist e acompanhar, tá bom? E hoje a gente vai começar falando um pouco sobre diagrama de fases, né? Então na aula anterior a essa, nós falamos sobre comportamento mecânico e hoje vamos falar um pouquinho sobre diagrama de fases, tá? Teremos aí uma outra aula sobre diagrama de fase, quando vamos tratar com outros tipos de diagramas, tá? Com diagrama binário tético e também diagrama de fases ferro-carbono. Então, por isso, essa é a nossa parte 1, nossa aula de introdução, e vamos falar também sobre o sistema binário isomorfo. Tudo bem? Bom, então vamos entender um pouquinho dessa ideia de diagrama de fases. Antes disso, né, é importante a gente entender também as correlações que existem, né? O que acontece? Todo material, todo o histórico que esse material tem, ele vai nos dizer, né, lá na frente, ao final disso tudo, qual é o comportamento mecânico desse material. Né? Então, por exemplo, o material que foi fundido, que foi processado por meio de fundição, ele tem um comportamento mecânico diferente de um material, por exemplo, que foi conformado, que foi forjado, né? Porque ambos os trabalhos, né, que são diferentes, envolve aí a modificação dessas estruturas, desses arranjos, né? Desse comportamento mecânico ao final do processo. Tá? Então, a forma que esse material é processado, a forma como esses átomos estão ligados ali, né, ou ainda o tamanho desses grãos, ou como esses grãos foram formados, conduz a comportamentos mecânicos diferentes. Tá? Então, esses diagramas de fases, eles vão relacionar a temperatura, a composição química e também a quantidade de fases em equilíbrio. Então, um diagrama de fases é um mapa que mostra quais fases são as mais estáveis nas diferentes composições, temperaturas e também pressões. Então, a partir desse momento, né, o que o diagrama de fase vai nos mostrar? Ele vai nos mostrar qual é a estrutura ou a microestrutura esperada para uma determinada liga. Né? Então, para quem está chegando agora, liga é quando eu misturo dois metais, dois materiais ali, né, distintos. Tá? Então, por exemplo, uma liga de alumínio-cobre. Então, tem um alumínio e tem também uma quantidade, que é o nosso soluto de cobre ali, formando esse material. Tá bom? Então, aqui, quando a gente estuda diagrama de fases, a gente vai entender quais são as temperaturas de fusão para cada liga, quais são as fases esperadas, né, para cada um dessas ligas envolvidas. Então, a ideia do diagrama de fase, a ideia por trás do diagrama de fase é que eu consiga previamente entender qual seria o comportamento mecânico, quais seriam as fases que esse material vai ter ao final de um processo de solidificação, tá? Ou um pouquinho mais para frente, ao final de a gente vai ver, né? Ou ao final de um processo de um tratamento térmico, tá bom? Bom, então a forte correlação entre a microestrutura, a gente já sabe disso, né, da microestrutura e das propriedades, tá? Então, à medida que eu faço uma modificação, um trabalho nesse meu material, eu também modifico a sua microestrutura, né, e isso tudo conduz a uma modificação do seu comportamento mecânico, como a gente já tinha estudado. Né? Então, exemplo, o material que passou lá para um trabalho a frio, que foi encruado, né? Ele então teve um aumento da sua resistência mecânica, né? Por esse efeito do encruamento, por esse efeito dessa deformação a frio. Tá? Então, isso é a nossa modificação por meio aí de um trabalho. Tá? Bom, então, primeira coisa para a gente entender um pouco sobre diagrama de fase, antes de apresentar para vocês o primeiro diagrama de fase que vocês possivelmente terão visto na vida, né, é falar um pouco sobre solubilidade e fase. A gente tem a possibilidade de ter uma solubilidade completa, uma solubilidade incompleta, né,
e também algo que seja insolubilidade. E eu gosto sempre de trazer para vocês algo um pouco mais didático, né, para a gente conseguir entender um pouco isso. E eu vou pegar para vocês, que todo mundo está enxergando, essa garrafa de água, né? Bom, então vamos lá. Se eu tenho água aqui e eu misturo com óleo, jogo óleo aqui dentro, né, por exemplo, a gente já sabe que não vai misturar. Isso seria quando são coisas insolúveis, na qual eu tenho, então, algo que é insolúvel no outro ou simplesmente insolubilidade. Um exemplo típico para isso é quando eu trabalho, por exemplo, com compósitos, que eu misturo materiais distintos. Em compósitos, a gente parte do princípio que os materiais são insolúveis em si, né? Eles não estão dissolvendo um no outro. Os átomos não estão entrando no interstício ou entrando em uma posição substitucional, né? Então seria isso insolúvel. Exemplo, água ou óleo, ou quando eu estou fazendo um compósito, por exemplo, metal, misturando partículas cerâmicas dentro de um metal líquido, por exemplo, né? Seria aí essa a ideia. Outra possibilidade é a solubilidade completa. Por exemplo, estou misturando, jogando açúcar aqui, né? E dissolvendo açúcar na água, tá? Essa mistura, a gente pode dizer que é uma solubilidade completa, até que alcance o limite de solubilidade de açúcar na água, ou de sal na água, o que for, né? Então vai chegar um determinado momento que eu vou jogar açúcar aqui, que não vou conseguir mais dissolver, a açúcar não vai mais ser dissolvida por essa água. E aí vai ficar com um açúcar lá no fundo dessa minha garrafa, né? Isso a gente chama de solubilidade incompleta, tá? Ou seja, eu alcancei o limite de solubilidade, tá? Bom, em outras palavras, o que seria isso? O limite de solubilidade é a concentração máxima de átomos de soluto que podem dissolver-se no solvente a uma dada temperatura para formar uma solução sólida, tá? Então, qual é a concentração máxima de açúcar que eu consigo colocar na água sem que precipite, sem que forme lá um açúcar no fundo dessa garrafa, né? Então, tem uma porcentagem que é o limite de solubilidade de açúcar na água. E assim vale também, pessoal, para qualquer liga. Qual a solubilidade de cobre no alumínio? Qual a solubilidade do carbono no ferro? Então, tudo isso a gente consegue ter uma ideia, a gente consegue visualizar isso no diagrama de fase. Então, o diagrama de fase nos traz, entre outras coisas, essa informação com relação à solubilidade de ligas, solubilidade de diferentes ligas. Isso nos ajuda bastante quando a gente está desenvolvendo um material, desenvolvendo uma peça, né, por meio aí desse estudo inicial dos diagramas de fase, tá? Bom, quando o limite de solubilidade é ultrapassado, forma-se então uma segunda fase com composição química distinta. Bom, então coloquei açúcar na água, tá? Se dissolveu 100%, a gente diz que a solubilidade é completa. Se eu ultrapassei o limite de solubilidade, eu vou ter uma nova fase, né, que vai ser mais rica em açúcar do que propriamente dita a água, que vai estar lá nesse exemplo, né, banal, que vai estar presente lá no fundo dessa minha garrafa. Então, quando eu tenho esse caso, a gente diz que tem duas fases. O que é uma fase? Uma fase é quando eu tenho pensando em metais, eu tenho um arranjo cristalino, eu tenho uma célula unitária qualquer, e esse átomo dissoluto ele consegue arrumar uma posição dentro dessa célula. Então, por exemplo, pegando aí o exemplo do carbono com o ferro, né? Então, estou colocando carbono no ferro, o carbono ele forma uma solução intersticial com o ferro. Então, ele arruma posições no interstício, até um limite, obviamente, né? Bom, então, quando alcança o limite de solubilidade, isso significa que eu estou formando uma fase nova, né? No caso do ferro, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que eu estaria formando lá a tal da perlita, né? Não interessa muito para nós agora nesse momento, mas o nome das fases, né? Mas é importante a gente saber que quando eu ultrapasso o limite de solubilidade, eu tenho então a formação de uma segunda fase. Tudo bem? Esse exemplo da água é muito legal da gente estudar aqui para conseguir começar a entender, né, essa ideia do diagrama de fase. Então acompanhem comigo aqui. O que eu tenho aqui? Isso aqui é um diagrama de fase, tá? De uma mistura de açúcar com água. Então aqui em cima eu tenho o eixo do açúcar e embaixo o eixo da água. Então, à medida que eu estou aumentando aqui a porcentagem, né, eu estou aumentando a porcentagem de açúcar. Então, por exemplo, aqui eu tenho 0% de açúcar, 100% de água.
E aqui 100% de açúcar, 0 de água. Tá? E aqui o eixo de temperatura em Celsius e o eixo de temperatura em Fahrenheit. E aí eu vou vendo o que vai acontecer. Então vou colocando cada vez mais açúcar na água e vou analisando para ver o que vai acontecer. Tá? Então acompanha comigo. Ó. Até algo perto de 60% de açúcar na água, não aconteceu nada. Ou seja, eu só criei uma solução rica de açúcar com água. Tá? O que eu chamei aqui simplesmente de solução líquida, um xarope, né? Açúcar com água. Tá? Bom, um pouquinho mais para frente de 60, algo perto de 61, perceba que tem aqui para nós uma linha. O que aconteceu aqui? Essa nossa linha é o limite de solubilidade. Então, quem está fazendo esse estudo, quem está levantando esses gráficos, começa a verificar que a partir desse ponto, na temperatura aqui, isso é importante lembrar aqui, né, uma temperatura próxima a zero, começou a ter um grãozinho, né, um cristalzinho de açúcar no fundo da garrafa. Né? Então, eu atingi o limite de solubilidade. Portanto, aqui eu tinha uma fase única, que era uma solução líquida de xarope, água rica em açúcar, tá? E a partir desse momento, né, lembrando, na temperatura próxima a zero, eu tenho a tal da solução líquida, que já tinha sido formada anteriormente, né, com agora açúcar sólido ao fundo dessa garrafa. Tá? Então agora eu tenho duas fases, a fase de xarope e a outra fase que precipitou aí, uma fase que é o açúcar sólido no fundo da minha garrafa. Tá? Essa minha linha é a linha, então, do limite de solubilidade. E eu queria que vocês prestassem atenção no que está acontecendo com o limite de solubilidade. À medida que eu estou aumentando a temperatura, o meu limite de solubilidade aumenta. Então, portanto, eu consigo dissolver mais açúcar na água. Em outras palavras, quando está com temperaturas mais altas, eu consigo dissolver mais açúcar na água. Né? Fica fácil da gente pensar lá, acho que todo mundo já viu isso aqui, fazendo uma analogia, né? Em fazer calda de, sei lá, pudim, de bolo, né? Que você mistura açúcar com água ali no forno, ferve esse negócio, né? Então você você cria aí um artifício para enriquecer, para fazer uma mistura super saturada de açúcar na água, né? Para fazer lá o tal do caramelo, né? Então essa é a ideia, né? Então veja, na temperatura ambiente eu dissolvo pouco menos açúcar, né? E com a temperatura dissolvi quase perto lá de 80% de açúcar. Tá? Bom, então um diagrama de fases, né, o que ele vai nos mostrar basicamente são essas informações com relação ao limite de solubilidade, com relação às temperaturas. Né? Então, por exemplo, qual a temperatura, se eu estou trabalhando lá com uma temperatura de 40 graus, né, qual é o limite de solubilidade? Então, essas informações eu consigo ter por meio do diagrama de fases. Tá bom? Bom, então, o que são fases, pessoal? Então, fase é uma porção homogênea de um sistema que possui características físicas e químicas uniformes. Bom, em outras palavras, a fase, pessoal, ela vai possuir a mesma estrutura ou arranjo atômico e vai possuir também aproximadamente a mesma composição. E vai existir uma interface definida entre as fases ou entre as vizinhanças e fases adjacentes. Em outras palavras, vou tentar aqui explicar para vocês. É mais ou menos o seguinte, né? Se eu estou formando uma liga, por exemplo, de alumínio com cobre, né? E o alumínio é meu solvente, aquele que tem maior proporção, né? A gente já aprendeu isso, e o cobre é meu soluto, tá? Tem uma menor proporção, estou adicionando o cobre nesse meu alumínio líquido. Bom, se eu tiver condições para tal, e a gente vai entender isso mais para frente, o cobre, quando adicionado ao alumínio, ele vai arrumar uma posição para ele, quer seja intersticial, quer seja substitucional. Então, ele participa do arranjo cristalino do alumínio. Né? Ele consegue arrumar uma posição dentro do arranjo cristalino do alumínio. Nessa condição, a gente diz que tem uma fase só. Né? Eu posso ter uma fase só de algo que é puro. Perfeito, né? Perfeitamente. Né? Então, vamos dizer que estou trabalhando com alumínio puro. Então, alumínio puro tem uma fase única, que é o alumínio, simplesmente. Né? CFC. Se eu estou formando uma liga de alumínio com cobre, esse cobre, para que eu tenha uma única fase, esse cobre tem que dissolver. Né? Eu não posso atingir o limite de solubilidade no cobre, no alumínio. Portanto, o cobre tem que arrumar um espaço intersticial
ou substitucional, dependendo aí do tamanho desse bolinha, desse raio atômico, né? Ele tem que arrumar uma posição para ele dentro da célula unitária, dentro desse arranjo cristalino do alumínio. Tudo bem? Dá para entender isso, pessoal? Maravilha? Bom, então vamos continuar aqui. Bom, o que seria esse equilíbrio de fases? Isso é importante também. O diagrama de fases, pessoal, ele parte do princípio que nós estamos trabalhando com temperaturas, com tempos bastante longos, na qual eu tenho tempo para que ocorra esse efeito da difusão, né, dessa movimentação atômica. Então, o diagrama de fase, a gente parte do princípio que o resfriamento é extremamente lento, ou seja, dá tempo para que ocorra todas as transformações possíveis para esse sistema, tá? Bom, então o sistema está em equilíbrio se a energia livre se encontra em um valor mínimo para uma combinação específica de temperatura, pressão e composição, tá? Então eu tenho energia livre que está no valor mínimo, né, que permite que eu tenha aí toda essa transformação, essa movimentação atômica, essa formação de fases nesses tempos relativamente longos de solidificação. Tá? Bom, em sentido macroscópico, isso significa que as características do sistema não mudam ao longo do tempo, mas persistem indefinidamente. Isso é, o sistema é estável. Quando a gente fala que eu tenho equilíbrio de fase, eu tenho esse equilíbrio de retorno para que as fases, né, para que esses átomos consigam encontrar suas posições dentro desse arranjo cristalino, né, num processo de solidificação extremamente lento e contínuo, tá? De transformação, tá bom? Pensando aqui em equilíbrio de fases, né, também costumo sempre colocar esse slide para que a gente possa lembrar o que são as fases, né? Então vejam aqui primeiro esse exemplo de ar, né? Então tem as fases da água. Aqui eu tenho as 3 fases ocorrendo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu pegar um bloquinho de gelo e colocar aqui na sala que eu estou, que deve estar perto aí de uns 27, 28 graus, o que vai acontecer? Eu vou ter a água no estado sólido, né, que é o gelo, a água no estado líquido, e também terei ali um pouco de vapor disso tudo. Então, acontecendo as 3 fases ao mesmo tempo, fase sólida, fase líquida e fase gasosa ou vapor. Tá? Tudo bem? Outro exemplo aqui, né, quando eu misturo água com álcool. Né? Água com álcool é um exemplo típico de solubilidade completa, né? Eu posso misturar indefinidamente isso, em qualquer proporção. Então, a água com álcool mistura em qualquer proporção, né? 50 água, 50 álcool, 30 de um, 70 de outro, não importa muito. A minha mistura é completa. Embaixo, eu tenho uma mistura de sal com água, tá? E aí entra naquela ideia que a gente viu do açúcar com água, a mesma ideia, né? Então eu tenho um limite de solubilidade. Quando eu encontro esse limite de solubilidade, eu tenho a tal da ideia das 2 fases, tá? E eu tenho um sistema insolúvel, que é o caso aqui de óleo e água, tá bom, pessoal? Bom, então pensando aí nas fases de equilíbrio, né? Nas fases metaestáveis. Então a gente já sabe o que é fase de equilíbrio, tá? São quando basicamente suas propriedades ou características não mudam com o tempo, então isso está em equilíbrio, né, termodinâmico, esse negócio está estável, tá? E temos a questão das fases metaestáveis, né? Essas fases metaestáveis são quando as propriedades ou características desse material, desse metal, mudam gradativamente, lentamente com o tempo, ou seja, o estado de equilíbrio ele nunca é alcançado, né? Tem uma questão por trás. No entanto, não há mudanças muito perceptíveis com o tempo na microestrutura das fases metaestáveis, né? Então veja, a gente tem as fases de equilíbrio, essas que não mudam, né, com relação ao tempo, isso está estável, tá? E a gente tem algumas condições de metaestabilidade, quando as fases estão metaestáveis. Normalmente, as fases metaestáveis, elas ocorrem quando a gente submete ao material a uma variação ali térmica muito grande, né? Então uma condição termodinâmica ali muito alta, então eu tiro o calor muito rápido desse material, né? Um exemplo bastante clássico para isso é realizar um ensaio que a gente chama de têmpera, que é basicamente pegar um aço, colocar no forno
ele vai estar ainda no estado sólido, mas uma temperatura relativamente alta, 850 graus mais ou menos, né? E eu tiro esse negócio e jogo imediatamente na água. Então, veja, eu estou saindo daquela ideia de fase de equilíbrio, na qual, por exemplo, eu deixaria esse metal no forno ali com resfriamento controlado, perdendo calor muito lentamente, né? Que seria a ideia de equilíbrio. E estou pegando esse negócio e jogando imediatamente na água, né? Quando eu faço isso, eu estou criando uma fase metaestável, estou criando um constituinte metaestável, que a gente vai aprender um pouquinho mais para frente, que é a martensita, né? Que é uma microestrutura presente nesses ácidos temperados, nesses ácidos resfriados com alta taxa de resfriamento. Né? E esse ácido fica lá com a martensita, né? Metaestável. Tá? Bom, por que eu estou falando isso? Porque no caso da martensita metaestável, ela vai apresentar uma microestrutura diferente. Na verdade, vai apresentar uma célula, um arranjo cristalino diferente, que é a tetragonal de corpo centrado. Né? Então, veja, olha que interessante. Né? A gente parte do aço, que ele é CCC, e na hora que eu faço um resfriamento brusco desse, né, na qual eu estou criando uma condição de metaestável, eu mudei esse empacotamento de átomos para uma condição de tetragonal de corpo centrado, que é, eu brinco aqui que é uma caixinha de leite, né? Então é um arranjo, uma célula unitária, né? um cubo de corpo centrado, como se ele fosse esticado, né? Por que acontece isso? Porque não dá tempo desses átomos se organizarem, né? Eu estou com uma condição completamente fora de equilíbrio, então isso faz com que a minha martensita seja metaestável, né? Essa martensita, do ponto de vista microestrutural, ela fica permanentemente, né, ali. Só que o meu material ele tem muita energia interna nesses átomos, nessa célula unitária. Né? Então, essa condição de metaestável para aço, a gente nunca deixa assim, né? A gente acaba fazendo um tratamento térmico que a gente chama de revenimento, que vai suavizar isso, vai fazer com que ele volte a ter a sua estrutura original, tá? Então, só para vocês entenderem um pouco sobre a metaestabilidade, essa questão de ser uma fase metaestável. Né? Bom, com relação à solidificação de um metal puro, né? Vamos pensar, para entender o diagrama de fase, a gente precisa lembrar como que solidifica o metal puro e também como solidifica uma liga. Tá? Então, acima da temperatura de fusão, né? Acima da temperatura de fusão, a gente sabe que o metal se encontra no estado líquido. Tudo bem? Então, acima da temperatura de fusão, aqui em cima, né, o meu metal está no estado líquido. Tá? E aí ele vai perdendo calor em função do tempo, gradativamente. Né? Então, sai de uma temperatura de vazamento, metal no estado líquido, acima da sua temperatura de fusão. Né? A temperatura de vazamento acima da temperatura de fusão. Então, ele perde calor gradativamente, alcança aqui a temperatura de fusão. Como eu estou trabalhando com metal puro, eu tenho um tempo aqui para que todo esse volume de metal, né, tenha a perda desse calor, né, para ele perder esse calor, tá? Que eu chamei aqui simplesmente de liberação de calor latente. Então tem um X tempo aí para que esse metal perda esse calor. Então, perceba que a temperatura se mantém aí perto da temperatura de fusão. Então na hora que todo esse volume de metal, né, tem a perda aí dessa temperatura, né, o meu metal então resfria e, portanto, ele solidifica. Tá? Então, sai da temperatura de vazamento, alcança a temperatura de fusão. Então, todo um volume metálico, né, todo esse volume, esse banho metálico, precisa perder esse calor. Né? Então, na hora que todo esse volume de metal tem a perda desse calor, ele então entra para o efeito da solidificação. Tá? Que é essa outra perninha aqui, essa outra inclinação da minha curva. Tá? Então, aqui também a mesma ideia, né? Então, líquido, uma fase só. Lembrando, né? Metal puro, uma fase só. Tem a perda do calor latente, todo o volume metálico perdendo calor, alcançando a temperatura abaixo da temperatura de fusão e ele solidifica. Tá? Para ligas, pessoal, é um pouco diferente. O que vai acontecer para ligas binárias, né? Com exceção aqui, pessoal, eu abro um parênteses que a gente ainda não viu, para ligas eutéticas, o que vai acontecer é exatamente... Liga eutética tem uma analogia com as ligas de fase única. Né? Então, pensando numa liga binária, na qual eu vou ter a presença de
elemento de liga, né, de soluto, o que vai acontecer? A mesma ideia, eu parto da temperatura de vazamento com uma temperatura maior que a temperatura líquidos, tá? Ele entra numa temperatura, num patamar que a gente chama de temperatura líquidos, muitas vezes chamado T líquidos, tá? E entre essa T líquidos, a TS, que é meu T sólidos aqui, né, eu tenho uma região de transição, que é quando eu tenho duas fases presentes, que eu tenho tanto a fase líquida como a fase sólida, né, diferentemente do que ocorria num material de fase única ou numa liga pura, né? Desculpa, ou no material puro, né? Então aqui a gente a gente chama isso de intervalo de solidificação, né? Esse intervalo de solidificação, né, é a região que a gente vai ter tanto sólido como líquido, tá? Então aqui a gente também chama de pastoso, né? Então aqui é a região semissólida. Então para que eu tenha a transformação completa do líquido no sólido, eu tenho que passar por essa região, por esse intervalo de solidificação. E aí sim, né, após cruzar aqui, né, após passar essa T sólidos, o meu material o meu metal, minha liga está 100% sólida, tá bom? Então, olha a diferença que eu tenho do metal puro, que eu tenho um patamar na qual a temperatura de fusão se mantém até a liberação de todo o calor latente, até todo o meu metal alcançar a mesma temperatura, e aqui não. Eu tenho uma variação aí gradativa dessa temperatura, né, na qual nessa região eu tenho tanto sólido como líquido, tá? Então sai lá do líquido, que é fase única, passa pelo intervalo de solidificação entre a T líquido, a linha líquidos e a linha sólidos, a gente já vai ver isso, né? Nesse intervalo de solidificação para ligas, né, eu tenho sólido mais líquido, até perder esse calor, até perder essa energia e transformar todo o sólido, né, em líquido. Desculpa, todo o líquido remanescente, né, em sólido, tá bom? Bom, antes da gente falar sobre o diagrama de fase binário isomorfo, é importante a gente entender como que esses diagramas são construídos, tá? Eu vou explicar isso para vocês. Como é que esses gráficos, né, como é que esses diagramas são construídos? É o seguinte, né? No século passado, né, no começo do século passado, com aí o surgimento, com o estudo de ligas metálicas, né, se levantou, né, foram criados, né, esses diagramas binários, esses diagramas de ligas metálicas, tá? Esses diagramas eles são construídos do seguinte princípio. Então, se eu pegar lá um livro, por exemplo, um livro sobre diagrama de fase, ou mesmo que a gente usa bastante dentro da engenharia, o Metals Handbook, né, a gente vai encontrar lá um monte de diagrama de fases, né, para ligas, para um monte de tipo de liga, tá? Bom, como é que esses diagramas foram feitos? Pensando aqui, por enquanto, só no diagrama que a gente vai aprender hoje, que é o diagrama isomorfo, né, o binário isomorfo, ele é feito da seguinte forma. Ó. Então a gente vai levantar as curvas de resfriamento para diferentes ligas metálicas. Então, por exemplo, aqui os mesmos dois elementos, tá? O elemento que eu chamei aqui de A e B, e eu estou modificando a sua composição. Então eu saio de um 100% A, que é essa curva aqui. Então perceba até que ir até um patamar diferente aqui, né, do que a gente já aprendeu de liberação de calor latente para todo o volume alcançar a mesma temperatura, tá? E aí eu estou misturando 10% de B para esse aqui, né, 30% de B, 50% de B, 70 de B, 90 de B, 100 de B, né? Então eu estou colocando uma pitadinha, né? Pegando aqui a ideia da água, né? Estou colocando uma pitadinha de açúcar, né? Então eu coloquei 10%, 30%, tá? Coloco isso no forno, torna líquido. E aí, pessoal, a ideia é o quê? Eu vou fazer um vazamento disso num cadinho, não sei se todo mundo sabe o que é isso, mas é um potinho de cerâmica, né? Ou de metal. E eu coloco lá um sensor de temperatura, um termopar, tá? Esse termopar, ele vai fazer a aquisição, né? Ele vai trazer para mim a informação da temperatura e do tempo, tá? E aí eu levanto uma curva como essa aqui, temperatura e tempo. Tudo bem? Por meio de um termopar, um sensorzinho aí comum, bastante comum, de temperatura. Tudo bem? Claro, tem que ter um sistema de aquisição, placa, tal, mas não vem ao caso aqui, um computador, enfim. E aí eu pego essas curvas aqui de resfriamento, tá? Então veja,
no caso aqui de 100% A, então tem o decréscimo da temperatura em função do tempo, um patamar, calor latente, levantei a curva. Quando eu coloco 10% de B, a minha curva já modificou, né? Ela já tem um comportamento diferente dessa. Tá? Então, o início do meu intervalo de solidificação ele já é jogado um pouco para cima, né? Ou seja, a temperatura já é um pouco maior. Tá? O início e o final, né? O intervalo de solidificação vai mudando à medida que eu estou adicionando soluto no meu material. Tá? E ao final disso tudo, né, quando eu termino aqui e faço 100% de B, então saio de 100% de A para 100% de B, eu termino a minha curva o meu diagrama de fases ou minhas curvas de resfriamento. Tá? E aí, pessoal, eu traço uma linha. Essa linha que eu estou traçando, né, ela está pegando o início, está pegando a temperatura de fusão, no caso de quando eu estou trabalhando com metal puro, né, teoricamente metal puro, e eu vou pegando esses pontos, aqui temperatura de fusão, T líquidos para ambas as ligas, tá? E embaixo a mesma coisa, final da temperatura de fusão, ou final aqui da liberação de calor latente, e também aqui T sólidos, tá? Que é a temperatura sólido para essa minha liga, tá? E aí eu formei parece uma pena, né? Que é o primeiro diagrama que a gente vai aprender aqui hoje, né? Que é o diagrama isomorfo, binário isomorfo, ou simplesmente diagrama de fases isomorfo, tá bom? Ao final disso, eu tirando essas curvas de resfriamento, eu tenho esse diagrama aqui, que vai ser temperatura também em função da composição química, tá? E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje aqui, a interpretar um diagrama de fases isomorfo. Tá? Então, o primeiro diagrama que vocês vão aprender aqui comigo hoje nessa aula, a gente chama ele de diagrama de fases binário isomorfo. Então, isomorfo é quando a solubilidade é completa. Um exemplo clássico que a gente estuda é o cobre e níquel. Vamos entender isso, né? A gente viu em algum momento da nossa disciplina aqui a respeito de solução sólida, né? Quando a gente fala que um sistema é isomorfo ou que um sistema é binário isomorfo, eu estou dizendo o seguinte para vocês, que os átomos, o átomo de cobre e o átomo de níquel, eles têm características muito próximas. Então, se a gente voltar lá para a aula que a gente estuda sobre ligas, né, que a gente estuda um pouquinho sobre arranjo cristalino e tal, o que eu quero falar aqui para vocês é que nesse caso específico, eu tenho o cobre como solvente e o níquel como soluto. Esses dois átomos eles têm uma mistura completa entre si. Então, eles atendem o que a gente aprendeu lá como Helmholtz, né? Então, eles atendem aquele critério de solução sólida substitucional. Ou seja, a bolinha do átomo de níquel é muito parecida com a bolinha do átomo de cobre. Então, raios atômicos são parecidos. É a mesma estrutura cristalina, ou seja, os dois são CFC. Que mais, pessoal? Os dois têm lá têm eletronegatividade parecidas, os dois têm então as características de eletronegatividade e valência muito próximas, tá bom? Então eles atendem isso, tá? Isso é importante para que a gente lembre da solução sólida substitucional, tudo bem? Bom, e aqui está o nosso diagrama, acho que fica mais fácil explicar nesse slide, ó. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Eu tenho o cobre desse lado e o níquel desse lado, tá? Então, esse eixo aqui, ele é o eixo da temperatura em Celsius e o eixo de temperatura em Fahrenheit, tá? A gente só vai usar, não precisa usar o Fahrenheit, a gente só usa o eixo em Celsius mesmo, em graus Celsius, tá? Aqui embaixo no eixo X, eu tenho a porcentagem de níquel em peso, aumentando nesse sentido que eu estou mostrando para vocês, né? Para cá. Então aqui eu tenho 0% de níquel, portanto 100% cobre. E aqui eu tenho 100% de níquel, portanto 0% cobre. Tá? Então a pontinha desse cara aqui para nós, ele vai dizer qual é a temperatura de fusão do cobre puro. Tá? Qual é a temperatura de fusão do cobre puro. O outro lado também é verdade. Qual é a temperatura de fusão do níquel puro? Nesse ponto aqui. Tá? Então, a do cobre puro 1085, né? E do níquel 1000, já está marcando lá para a gente, né? 1455 graus Celsius. Aqui em cima, pessoal, eu tenho a interface linha líquidos, que eu estou mostrando, passando aqui
o laser point, né, para vocês. E aqui embaixo a linha sólidos, tá? Bom, o que quer dizer a linha líquidos? O nome já ajuda, né? Quer dizer que tudo que estiver acima dessa linha está 100% líquido. E a linha sólidos também é verdade. Tudo que está imediatamente abaixo da linha sólidos está 100% sólido. E aqui embaixo vai representar as ligas, né? Então, por exemplo, se eu quero uma liga 20% níquel, eu vou pegar e criar um eixo aqui na vertical. E vou analisar esse eixo na vertical, tá? Então, por exemplo, qual é a temperatura de fusão para uma liga 20% níquel? Uma liga cobre-níquel com 20% de níquel, né? Eu faria uma linha na vertical e encosto em cima dessa linha aqui, ó, dessa linha líquidos, né? Algo perto de 1.200 graus. Então, tudo que está... Então, se essa liga estiver numa temperatura acima de 1.200 graus, a gente diz que está 100% líquido, tá? Entre essas duas linhas, a gente tem o que a gente chama de intervalo de solidificação, né? Ou seja, é uma região que está pastoso, eu tenho a mistura de sólido e de líquido, tá? E abaixo da linha sólidos eu tenho 100% sólido. Tudo bem? E aí eu tenho para cada liga disponível, né? Uma liga 60% níquel, uma liga 80% níquel, né? Perceba que é outra coisa importante, né? Acima da linha líquidos eu tenho uma fase única, ou seja, a fase líquida. Dentro do intervalo de solidificação tem duas fases, a fase sólida, que a gente chama de fase alfa, e a fase líquida. E abaixo do intervalo, abaixo da linha sólidos, novamente uma fase única. Tá? Então eu tenho dois átomos, cobre e níquel, formando uma fase única. Tá? Então eu tenho uma solubilidade completa, aquela ideia que a gente falou de misturar, por exemplo, álcool com água, né? Então eles são, a proporção aqui não importa, sempre eles vão encontrar uma disponibilidade desse arranjo cristalino para que eles se misturem de forma indefinida, ainda importando qual é a composição de cada um dos elementos, tá bom? Bom, então a gente já sabe que entre a linha líquidos e a linha sólidos eu tenho o intervalo de solidificação e que nesse período, né, eu tenho a remoção do calor latente, tá? Então, a partir disso, eu tenho o que a gente já viu, a nossa curva de resfriamento, né, de temperatura a tempo, por meio aí de vazamento do metal líquido num cadinho com um sistema de termopar, aquisição de dados, tá? Bom, então como é que eu vou interpretar esse diagrama de equilíbrios? Então, eu sei a questão das fases presentes, né, que está em cada temperatura, e a composição química presente, que a gente vai usar uma linha de conexão que a gente chama de isoterma. Tá? Para um sistema monofásico, a composição sempre é a mesma da liga. Então, isso é mais fácil da gente entender. Por isso que a gente costuma estudar primeiro um sistema monofásico, porque ao final disso tudo tem uma fase única e a composição é global. A composição química vai ser a composição da liga estudada. Eu já explico isso para vocês daqui a pouquinho, tá? A porcentagem das fases é a quantidade relativa das fases. Eu vou utilizar a regra da alavanca. Então vamos lá entender um pouquinho, pessoal. Ó, aqui eu estou fazendo uma suposição com vocês, né? Um exemplo de estou estudando uma liga 40% níquel. 60, obviamente você tem 40% níquel, eu tenho 60% de cobre. A pergunta é, qual é a porcentagem química, qual então a porcentagem de elementos químicos que eu tenho no líquido? Tá? E qual a porcentagem de elementos químicos que eu tenho no sólido? Desse lado, sólido, alfa, né? E no líquido desse. Como é que eu faço? Então é bem simples. Eu vou pegar a temperatura que eu quero analisar. Tá? Então tem aqui, ó, essa linha tracejada é a minha liga, 40%. Fiz uma linha na vertical. Vou pegar a temperatura que eu quero analisar. Tá? Essa temperatura da ordem de 1250 graus. Vou criar uma linha que é a minha isoterma, na horizontal, e vou encostá-la, vou encontrar, né, vou criar um ponto de intersecção com a linha líquidos e com a linha sólidos. E vou criar uma linha paralela a essa, né, também na vertical, no meu eixo X. Tá? O que eu encontro aqui, pessoal? Eu vou encontrar que no líquido, nessa temperatura, no líquido, eu tenho 32% de níquel. Tá? E o restante vai ser cobre, portanto 68%. Né? Do outro lado, a mesma ideia. Quanto que eu tenho, então, de átomos de níquel e átomos de cobre no sólido que se formou? Né?
eu tenho 45% de níquel, portanto, o restante, 55% de cobre. É o que eu estou dizendo que está aqui embaixo. A composição do líquido, 32% de níquel, 68% de cobre. E a composição do sólido, aqui na linha sólidos, que eu rebati aqui embaixo, 45% de níquel, está pegando aqui no 45%, né? E 55% de cobre. O que eu estou fazendo aqui, pessoal, é simplesmente vendo qual é a composição química do sólido e qual é a composição química do líquido, tá bom? Bom, isso é uma coisa. Outra coisa é a composição, é a porcentagem de fases que eu tenho presente, né? Então, naquela temperatura específica, quanto que eu tenho de sólido, alfa, e quanto eu tenho de líquido, já que eu tenho duas fases presentes, né? E aí a gente calcula por regra da alavanca, tá? A regra da alavanca, ela vai usar esse princípio para nós aqui, que eu vou tentar explicar para vocês, tá? Então, qual é a ideia? Ó, deixa eu ver se eu pego aqui uma caneta. Como é que eu gosto de fazer isso? A seguinte ideia, ó, a gente vai pegar as informações presentes. Desculpa aí a letra, né? Estou tentando fazer isso com o mouse, tá? Então, eu vou replicar o que está aqui para o meu eixinho, para a minha alavanquinha que está aqui, tá? Então, vamos supor que eu estou analisando isso a 1200, perto disso, né? 1250 graus, que é esse ponto aqui, ó. Tá? Criei a minha isoterma e eu peguei esses pontos, ó. Linha líquidos, eu vou colocar aqui Cl. Vou tentar colocar aqui, né? Cl, ó. Né? Quanto que vale Cl? Ó, 30, nesse exemplo, né? Algo perto de 32. Eu vou colocar aqui 32. Né? No meio, esse eixo da minha alavanca central é a liga, que eu vou chamar de C0, que é a composição da liga. Nesse caso, a minha liga é 35%, né? Estão vendo? Aqui está o 40, né? Está no meio entre o 30 e 40, portanto, 35. Eu vou escrever aqui 35, tá? E aqui do outro lado vai ser o sólido, que é o C-alfa, que é esse ponto aqui. Tá bom? Vou escrever lá a composição do alfa, C-alfa. C-alfa significa a composição do alfa, composição da liga para o CO, composição do líquido. O C-alfa, ele é aqui algo perto de 45. Vou escrever aqui 45. Com isso, pessoal, tenho aqui a minha regrinha da alavanca, tá? Com os números, né? Então vamos lá pela dedução. Aqui eu estou deduzindo o Cl, tá? Tá L aqui só, mas é o Cl que eu estou deduzindo aqui com vocês. O Cl, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o braço inverso do que eu quero. Então, se eu quero achar o Cl que está aqui, eu vou pegar o C-alfa menos CO, C-alfa menos CO, e vou dividir pelo braço total da minha alavanca, que é C-alfa menos Cl. C-alfa menos Cl. Normalmente, a gente multiplica esse valor por 100 para a gente achar em porcentagem, tá? Então, a gente vai multiplicar isso aqui por 100, essa informação dada, tá? Tudo bem? A fase sólida, pessoal, é a mesma coisa. Tem um errinho aqui, né? Na verdade, isso aqui não é L. Aqui é C-alfa, ou simplesmente alfa, tá? Depois eu arrumo lá no meu slide. Então, vai ser CO menos Cl. Então, se eu quero achar o alfa que está aqui, eu pego o braço inverso, CO menos Cl, dividido pelo mesmo braço total, C-alfa menos Cl. Também multiplico por 100. Com isso, eu vou ter uma informação extremamente importante, que é qual é a porcentagem de fases, não de composição, né? Qual é a porcentagem de fases que eu tenho dentro do intervalo de solidificação. Tá bom? Bom, outra coisa importante, pessoal, que é o seguinte, né? Quando eu estou solidificando o material, eu tenho uma mudança gradativa nessa composição química que está solidificando, né? O que a gente chama de segregação natural, né? Uma segregação que está ocorrendo. E eu vou tentar explicar isso para vocês. Ó, acompanhe comigo aqui o raciocínio. À medida que, né, aqui é o início da solidificação, então eu tenho a formação do primeiro grão, né, dos grãozinhos iniciais. Aqui uma condição intermediária no meio do intervalo de solidificação e aqui é o final da solidificação, né? Quase 100% sólido, tá?
Olha o que está acontecendo com a composição química do líquido remanescente. Tá? Então imagine o seguinte, estou aqui com essa garrafa, tá, metal líquido, ela começa a solidificar aqui na parede do molde, né? E vai ficando um líquido aqui mais centralizado. Né? O que está acontecendo com a composição química desse líquido? Olha, era 40% de Y, tá? E ela vai diminuindo para 30%, para 20%. Né? Então está diminuindo essa porcentagem de Y no meu líquido. Tá? Então, isso é o efeito da segregação de Y. Né? Então, o que está acontecendo aqui? Então, o meu metal está solidificando cada vez. Né? Então, à medida que eu estou perdendo aqui temperatura, eu estou diminuindo essa composição no líquido. Então, portanto, para onde está indo o Y? O Y está aumentando no sólido. Tá? Então, eu fico com uma composição... e aí é isso que eu estou tentando mostrar nesse desenho para vocês. Né? A minha composição química nesses primeiros sólidos formados é de 60, e à medida que o líquido remanescente vai ficando, ele vai solidificando com uma composição química com um menor nível de soluto, com uma menor porcentagem de soluto, por efeito de segregação mesmo. Né? Tá? Bom, então o que está acontecendo? O primeiro sólido que se forma, esse que está na parede do molde, ele se forma com uma composição química diferente daquele finalzinho que está lá no centro, daquele líquido ao final. Tá? Isso ocorre de forma natural. Quando a gente analisa globalmente esse metal, né, que solidificou, ele tem a composição química exata da liga, mas ele tem essa diferença ao longo do centro para as extremidades. Né, ele tem uma variação dessa composição, né, química ao longo da solidificação, tá bom? Então, só para a gente concluir, então, a distribuição dos dois elementos, né, no grão, ela não é uniforme, ela vai variar ao longo da solidificação, tá bom? Ao longo desse intervalo de solidificação. Bom, outro exemplo, pessoal, então, aqui desenhando um pouquinho, né, estou analisando uma liga 35% de níquel, tá? Então, se eu perguntasse qual a temperatura de fusão dessa liga, é em cima dessa linha, imediatamente acima, né? Então daqui para cima está líquido, 100% líquido. Imediatamente abaixo desse ponto eu tenho o início da solidificação, tá? E aí eu fiz aqui uma isoterma para a gente entender o que está acontecendo. Então tenho 46% de níquel aqui, tá? Portanto 54% de cobre, né? Nesse exemplo. E aí eu vou perdendo calor. Então vai perdendo calor gradativamente esse material. Né? Nesse segundo ponto, que eu chamei de C, está quase no meio aí, né? Está um pouquinho acima do meio do intervalo de solidificação. Eu vou ter no líquido 32% de níquel e no alfa 43% de níquel. Tá? E ao final disso tudo, fiz uma exoterma, 24% de níquel. Né? E no ponto E, já tenho 100% alfa. Tá? Bom, por que eu coloquei esse slide? Porque eu queria que vocês também dessem uma olhada na ideia da microestrutura. Né? Então, forma o primeiro sólido, que é mais rico aqui nesse caso em níquel, né? Como a gente pode acompanhar aqui nessa curva. Né? E à medida que ele vai solidificando esse negócio, né, ele vai diminuindo gradativamente essa composição de níquel no sólido. Tá? Se a gente, lendo aqui com vocês, né, então na temperatura de 1300 graus, a fase em equilíbrio termodinâmico é a fase líquida. Tá? Então foi o que eu falei, né, tá 100% líquido, 35% de níquel. Na temperatura de 1261, que é essa linha verde aqui, né, a gente chama que é a temperatura líquida ou temperatura de fusão. Né? Então a liga começa a solidificar imediatamente abaixo desse ponto, formar os primeiros embriõezinhos, os primeiros cristalzinhos, né? Que formam lá com líquido com 35% de níquel e 46% de níquel no sólido. Tá? No segundo ponto, 1247, eu estou ali no intervalo de solidificação. Tá? Se eu quiser saber quanto tem de sólido e quanto eu tenho de líquido, eu teria que calcular por regra da alavanca.
Tem 30, então, se eu quero só saber a composição química, é só rebater, né? Faço aqui a linha isotérmica, pego esse ponto que é 32% de níquel, né? Então, só eu rebater aqui embaixo, né? E esse outro ponto aqui, 43% de níquel no sólido, tá? Faço a mesma ideia com o ponto D, tá? Rebato aqui o ponto D e pego essa informação da composição do líquido remanescente, que é o último líquido que vai solidificar, tá? E já em E está 100% solidificado, alfa. A composição química do sólido, 100% sólido, ela é global, ela é a composição química da liga que eu estou analisando, tá bom? Bom, as propriedades mecânicas de uma liga, pessoal, ela vai variar em função da composição química. Olha que interessante a do níquel e do cobre, né? Desse eixo aqui eu tenho a tensão, né? E esse eixo aqui eu tenho o alongamento, tá? O alongamento tem a ver com a plasticidade, ductibilidade, e a tensão, ou a limite de resistência à atração, aqui tem a ver com a tensão suportada por esse material. Então perceba que à medida que eu estou adicionando níquel no meu material, né, está aumentando para cá, né, o meu comportamento mecânico, a minha resistência mecânica aumenta até um determinado ponto. Olha, essa aqui seria a região de maior resistência mecânica, tá? E se eu continuar colocando deliberadamente níquel, né, para formar outras ligas, aí tem um decréscimo dessa resistência. Então, tem um aumento até um certo limite, até algo perto aqui, dá para a gente rebater para ver, ó. Até algo perto de 60%, né? Depois tem um decréscimo. Tá? Então, se eu perguntasse assim, qual a liga que tem maior resistência mecânica, né? Qual a composição da liga cobre-níquel que tem maior resistência mecânica? Seria algo perto de 60% níquel, tá? Que é uma curva quase que inversa, quase que negativa da curva de alongamento. Ó. Então, à medida que eu saio de cobre puro, né, a minha deformação vai diminuindo até esse momento aqui, até esse limite, né? E depois minha deformação volta a aumentar, o meu alongamento volta a aumentar, tá? Então, à medida que eu aumento a resistência mecânica, obviamente eu diminuo o alongamento, eu diminuo aqui a ductibilidade do material, tá? Tudo bem? Bom, então, pessoal, o desenvolvimento da microestrutura. A microestrutura só segue o diagrama de equilíbrio para a velocidade de solidificação extremamente lenta. Aquilo que eu comentei, o diagrama de fase parte do princípio que o resfriamento é extremamente lento. Na prática, né, assim, pensando mesmo no universo de fabricação, né, não há tempo para a difusão completa. E as microestruturas não são exatamente iguais às de equilíbrio. Tá? Então, algumas vezes a gente vai ver que a gente vai perceber que algumas microestruturas, alguns constituintes que aparecem, eles não estão previstos no diagrama de fase. Por quê? Porque o diagrama de fase ele é um diagrama com resfriamento extremamente lento, da qual eu tenho uma condição de equilíbrio, né? Que não é a verdade quando a gente parte para um processo de fabricação mesmo, né? Que envolva, por exemplo, fundição, que envolva tratamentos térmicos. Né? Não é exatamente isso que acontece. Os processos são mais dinâmicos, portanto, não ocorrem exatamente igual o que está previsto no diagrama de fase. Tá? O grau de afastamento do equilíbrio dependerá da taxa de resfriamento. Como consequência da solidificação fora de equilíbrio, tem-se a segregação, a distribuição dos dois elementos químicos no grão, que não é de maneira uniforme. Né? Então, quando a gente parte da ideia que eu estou fazendo uma solidificação fora de equilíbrio, na qual não tenho tempo para ter essa difusão, né, completa um no outro, né, a gente já pode prever que vai ter segregação, ou seja, a composição química vai variar mais fortemente ao longo do processo de solidificação. Né? Então, eu vou jogando soluto para o líquido ou não, né? Bom, vou rejeitando soluto ou solvente para o líquido. Então, eu tenho uma variação da composição mais forte quando os processos são mais dinâmicos. Eu tenho uma segregação aí, trabalhando mais efetiva nesses processos mais dinâmicos, né? Fora de equilíbrio, tá bom? Bom, pessoal, então, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso. A gente começou aqui falar um pouco sobre diagrama de fase isomorfo. Eu tenho um vídeo já feito previamente que eu estudo com vocês alguns exercícios de diagrama isomorfo. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês entrarem. É extremamente importante para quem quiser entender a respeito de solubilização de diagrama de fases isomorfos, né?
também entender como que a gente analisa um gráfico, como a gente desenvolve aí um estudo sobre um gráfico binário isomorfo, tá bom? Então, dê uma olhadinha nessa aula que eu vou deixar o link aqui para vocês, vou também tentar deixar aqui em algum lugar do vídeo para vocês estudarem, tá bom? Então, o pessoal do Instituto que eu deixo exercícios para serem feitos no sistema isomorfo, é obrigatório aí esse estudo também de como resolver esses exercícios por meio aí dessa aula que está aqui também, tá bom? Que eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Beleza, pessoal? Então, um forte abraço a todos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem um like aí se gostou, compartilhem e forte abraço a todos, até mais, tchau, tchau.